Olá, tudo bem? O banco dos bancos aqui no Brasil é o Banco Central. Mas qual é a função do Banco Central? Para que ele serve? Como é que você pode confiar no Banco Central? São essas dúvidas que eu tiro agora com o André Massaro, que é consultor financeiro. Tudo bem, André? Tudo bom, Anne? Tudo bem. André, fala pra gente sobre a função do Banco Central. Para que ele serve? O Banco Central ele faz parte do sistema financeiro brasileiro, do sistema de distribuição, e ele é classificado como uma autoridade monetária. Isso significa exatamente o quê, André? Ele tem o poder de fazer o quê? Ele manda. Ele manda? Ele não é a autoridade máxima, ele se subordina ao Conselho Monetário Nacional, mas o Banco Central ele tem o papel executor dentro do sistema financeiro brasileiro. Por exemplo, o que o Banco Central determina que os bancos não podem fazer, por exemplo? Ele determina principalmente, por exemplo, os limites de depósito que o banco tem que ter. Né? Para tentar explicar isso um pouco para o consumidor leigo, né? Para o investidor leigo, o depósito compulsório é uma parte do dinheiro que o banco tem que reter quando ele recebe depósito para não alimentar a inflação. Quer dizer, cada vez que nós depositamos um valor dentro de um banco, colocamos R$100. O banco pega esses R$100 e empresta para alguém que paga a outro alguém que, por sua vez, vai no banco de novo e deposita R$100. A massa de dinheiro existente na economia sozinha, ela tende a aumentar sem fim. Então, o Banco Central, entre outras funções, ele estabelece uma percentagem, um valor que os bancos têm que reter de tudo que é depositado para controlar essa expansão da massa monetária. E esse dinheiro é o compulsório? Isso. E esse compulsório fica depositado no Banco Central, é isso? Fica depositado no Banco Central. Entendi. O banco recebe dinheiro, ele pega uma parte e deposita no Banco Central. Entendi. O Banco Central também é responsável por determinar a taxa de juros. A famosa Selic. taxa Selic, né, que é a taxa média dos títulos públicos de um dia, empréstimo de um dia. Então o Banco Central ele determina essa taxa é usada como base para as outras taxas da economia. Isso é feito através do Copom. Também muitos investidores, muitos espectadores já ouviram falar esse nome. O Copom é um conselho composto por diretores do Banco Central que determina qual é a taxa de juros que vai ser aplicada. Agora, André, o Banco Central não existe, né? Não tem uma agência do Banco Central onde a gente vai lá, passa na porta giratória, não existe, né? O Banco Central tem uma sede, mas ele não tem uma agência nesse sentido, como um banco comercial. Né? Ele não é um banco comercial. Por exemplo, o pequeno empreendedor que está assistindo a gente não pode bater a porta do Banco Central para pedir uma grana, Não. um empréstimo. Tá? Não. Ele serve como um O fiscal Banco do Central sistema. ele controla, né, ele fiscaliza e organiza o mercado do qual fazem parte os bancos comerciais. Ótimo. Esse sim é onde o sujeito vai lá e vai na agência, saca dinheiro, deposita dinheiro, etc. André, uma outra curiosidade que eu tenho é em relação ao dólar. Porque a gente sempre lê que quando o dólar está subindo, está ficando caro, o Banco Central vai lá e injeta dólar na economia para diminuir a cotação. Sim. Como é que funciona isso, essa relação do Banco Central com o dólar? Isso é feito através de leilões. Existe na economia brasileira uma coisa que é chamada curso forçado. Tudo tem que ser feito em real. Nós não podemos, por exemplo, vender um produto em dólar aqui no Brasil. Quer dizer, quando alguém vai e exporta um produto, por exemplo, ele recebe isso em dólar do comprador fora e ele tem que fazer o câmbio. Né? Como se diz, ele vai lá, ele vende aqueles dólares e pega reais. Com esses reais ele vai e paga os fornecedores dele, etc. e tal. Esses dólares ficam com o Banco Central. Né? Então o Banco Central ele tem as reservas em moeda estrangeira do Brasil e ocasionalmente quando o mercado está muito aquecido, por exemplo, né, quando a demanda de dólar ela aumenta demais, o Banco Central vai lá e oferta isso. E entra para derrubar a moeda. Ou, conforme o caso, ele compra o que tiver no mercado. Ele compra moeda estrangeira onde puder para recompor as reservas, para enxugar um pouco o mercado. Né? Então esse é o papel do Banco Central no mercado cambial. Entendi. Né? E outra coisa, André, por exemplo, o caso do Banco Santos, Sim. que deixou um monte de investidor a ver navios, que aconteceu tudo o que aconteceu. O Banco Central tem um papel importante numa coisa como essa, numa operação como essa? Tem. O Banco Central ele tem dois papéis importantes. O primeiro papel é o papel de fiscalização. Quer dizer, o Banco Central ele está presente nos bancos, vendo o que acontece, vendo se os limites estão sendo respeitados, os limites de risco, se os bancos não estão fazendo coisa errada, vamos dizer assim. E o segundo papel do Banco Central, o Banco Central é membro-chave, né, no chamado seguro financeiro. Quando acontece alguma coisa, um banco é liquidado, o investidor, aquele que tem depósitos no banco, sejam depósitos à vista, CDBs, etc. e tal, uma parcela desses depósitos é garantido pelo Banco Central.
Então, o Banco Central, quer dizer, quando a fiscalização falha e acontece alguma coisa ruim com o banco, uma liquidação, algo que prejudica o cliente, o correntista, o investidor, aí o Banco Central, dentro de determinados limites, dentro de determinadas condições, ele garante isso. Entendi. Ele garante a segurança do cliente e do correntista. André, muito obrigado por ter vindo ao UOL Economia, deu uma aula aqui pra gente sobre o Banco Central. Até uma próxima conversa. Eu que agradeço. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Às vezes a gente aprendeu um pouco mais sobre a função do Banco Central. Eu te espero no próximo bate-papo.